Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de geografia para a galera do nono ano, né, do professor Rodrigo, semana 14. O tema é América Latina e os aspectos naturais, ok? Então vamos lá. A América Latina é composta por 20 países. Fazem parte dela países da América Central, América do Sul e apenas um país da América do Norte, que é o México. Então vamos lá, a gente precisa entender que dentro da América Latina nós temos país da América Central, país da América do Sul e apenas um país que é a América do Norte, que é o México. Você lembra que a América do Norte é Estados Unidos, México e Canadá? Só tem o México que faz parte da América do Norte, ok? Na América Latina. Tá, com relação ao relevo, a América Latina possui a mesma organização de formas de relevo, no sentido norte-sul, em todas as latitudes. Dessa maneira, podemos classificar 5 unidades geomorfológicas como as mais importantes. São elas: as baixadas litorâneas, elevadas cordilheiras, grandes planícies banhadas por rios, planaltos de desgaste na porção oriental da América do Sul e baixadas litorâneas banhadas pelo Oceano Atlântico. Tá. Com relação à condição climática, a América fica em uma zona intertropical, onde o clima é predominantemente quente, ok, galera? Bem, então a gente tem que entender que a América Latina ela fica na zona intertropical, ok? Onde a característica predominante é o clima extremamente quente. Com exceção, gente, que nós podemos falar que são do extremo sul da Argentina e do Chile e das cadeias montanhosas das Cordilheiras dos Andes, ok? Que já possui uma temperatura mais temperada, mais amena, mais fria, ok? Tá. Devido à sua grande extensão territorial, né? A diferença de latitude e a variação climática pode se perceber em grande diversidade de vegetais. E as paisagens que podemos destacar são as mais variadas. Por quê? Por causa do seu grande tamanho, da sua grande variação climática, das suas latitudes. E aí eu vou falar para vocês as mais importantes, que são a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, pampas ou steppes e aquele que o nosso país não tem, né? Por exemplo, de todos esses aí, o nosso país da América Latina, nós no Brasil só não tem deserto, né? No caso, onde tem um deserto? Na América Latina, no México, na Atacama, no Chile e na Patagônia, na Argentina, ok? Tá, com relação à hidrografia, eles correm no sentido oeste-leste, porque o paredão da Cordilheira dos Andes faz eles irem em direção ao Oceano Atlântico. Tá, uma coisa que eu gostaria de falar sobre a questão da hidrografia, dos rios, são super importantes na formação, né, da América Latina, ok, gente? E eu vou dar destaque aqui, ó, existem vários tipos de rios, os rios principais aí são esses aí, ó, Amazonas, Orinoco, Madalena, Paraná, aí nós temos vários outros aí, Solimões, Tocantins, Colorado, existem vários rios importantes, mas eu vou dar destaque nesse momento aqui para o Rio Amazonas, ok? Eu vou estar falando um pouquinho sobre ele. Com relação continuar falando sobre o Rio Amazonas, a gente precisa entender que ele é o segundo rio mais extenso do planeta, certo? Né, com 6,4 quilômetros. Ele só perde, gente, para o Rio Nilo, né, que é o maior rio que existe aí, com 7.400 quilômetros. Então, uma grande importância que eu gostaria de falar para vocês, que a nascente do Rio Amazonas está localizada lá no Lago Lauri, né, na Cordilheira dos Andes do Peru, certo? E lembrar que o Rio Amazonas, ele tem ali vários países onde ele passa, ó, Peru, Colômbia, Brasil e ainda alguns afluentes sobre Bolívia, Equador, Venezuela e Guiana. Uma coisa que eu gostaria de falar, super importante do rio, é que o Rio Amazonas ele é muito importante porque dentro do território brasileiro, por exemplo, ele sofre um desnível suave, muito pequeno e progressivo, de apenas 82 metros. Essa característica torna ele super importante na questão da navegação, ok? Tanto que ele é importante na navegação e para a população ribeirinha também. Na população, por exemplo, no caso assim, que utiliza ele como maneira de navegar, nós temos, inclusive foi construído lá a hidrovia do Rio Madeira, que opera de Porto Velho a Itacoatiara. Uma outra coisa que eu gostaria de falar que é super legal sobre o Rio Amazonas, que se puder a oportunidade eu vou colocar para vocês, é a questão da pororoca, né? O que é a pororoca? Consiste na formação de ondas provenientes do encontro violento das águas do rio com o Oceano Atlântico, ou seja, quando o rio, né, Amazonas encontra com o Oceano Atlântico, ele provoca ondas, né, muito grandes, onde as pessoas, né,
acabam até fazendo alguns esportes como surf, entre outros lá no Rio Amazonas, ok? Então fica aqui essa questão sobre a importância do Rio Amazonas, ok? Galera, já que estamos falando sobre o Rio Amazonas, a atividade dessa semana é o seguinte, tá? Nós temos um texto falando sobre o Rio Amazonas e baseado nesse texto vocês vão responder algumas questões, ok? Por exemplo, do texto vocês vão tirar onde é a nascente do Rio Amazonas. A outra questão, dentro do aspecto natural da América Latina, o Rio Amazonas está presente em quais países? Então vocês vão colocar em quais países o Rio Amazonas está presente. Na outra questão, vocês vão falar a importância da hidroviária do Rio Amazonas, então vocês vão colocar sobre a importância, né, da navegação do Rio Amazonas. E a outra questão, explique o fenômeno da pororoca. O que acontece no Rio Amazonas? Já falei o que era pororoca, se a galera prestou atenção. É um efeito super legal, ok? E a outra questão aí que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte, além da perda de territórios, a interferência políticas e militares e a influência econômica dos Estados Unidos motivaram um antigo dirigente deste país a reclamar. Pobre, vocês vão colocar qual é o país correspondente aí, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. O que país... Aí é a questão. O país que completa corretamente a citação é... Vocês vão colocar a resposta certa. Vou dar uma dica para vocês. Esse país está localizado na América do Norte, ok? Então, no mais, preste atenção, faça as atividades direitinho, leia o texto adequadamente, com concentração e não esqueça de entregar as atividades, tá? Seja ela por meio do diário de bordo ou por meio, né, do e-mail do professor coordenador, ok? No mais, fiquem com Deus.